O que há de comum entre a Juliana Martins, de 24 anos de idade, encontrada morta no final do mês passado, após 4 dias desaparecida no vulcão Rinjani, na Indonésia, e 8 vítimas de um balão que pegou fogo e caiu em Praia Grande, Santa Catarina, também no final do mês passado. O que há de comum entre Juliana e essas 8 vítimas do balão? O turismo. A busca por experiências únicas, singulares, paradisíacas, a beleza do turismo, a emoção do turismo. Geralmente, os turistas anseiam por desfrutar da beleza. E esse tema sobre beleza é altamente filosófico, relativo, porque a beleza, para muitos, está nos olhos de quem vê. O que é belo para você, talvez não seja belo para muita gente. Então a beleza ganha esses contornos de relatividade. E falando a respeito dos turistas, eles estão até mesmo dispostos a arriscar suas vidas para que vejam beleza, para que tenham uma emoção única. O fato é que nós, de maneira geral, anelamos pela experiência de admiração. Todos nós anelamos por isso. O nosso Deus colocou a eternidade em nossas mentes e encheu o nosso coração de anelos, de desejos. Mas nós não temos discernimento pelo que de fato desejamos, até que vejamos o quão formidável é Deus. É sobre isso que esse salmo fala. Nós estamos em busca da beleza, em busca da harmonia, mas nós só vamos saber o que é isso quando nos depararmos com a beleza do Senhor. Esta é a causa da inquietação universal. Daí a afamada frase de Agostinho de Hipona, ainda no século III, quando ele escreveu no seu livro Confissões: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Fizeste-nos para ti. O nosso coração anda inquieto. Ele só encontra repouso no Senhor. Esse anseio é insaciável. Nós tentamos satisfazê-lo por meio de férias, com paisagens paradisíacas, habilidades criativas, produções cinematográficas, muitos através da sexualidade, esportes radicais, experiência administrativa e tantas outras coisas. Mas o anseio permanece lá. As férias acabam. Os prazeres da vida são efêmeros, passageiros. Lembro-me como se fosse ontem, em 2020, quando nós fizemos uma reforma aqui na nave do nosso templo. Reforma essa acalentada na mente e no coração do conselho dessa igreja por 5 anos pelo menos. Projetistas vieram aqui, pensaram cada detalhe que hoje se vê. Eu me lembro que quando finalmente terminamos, o empreiteiro parou ali na galeria, olhou e chorou. Eu acho que ele chorou porque ele estava entregando a obra, né? Era uma responsabilidade a menos. Ele ficou emocionado com o resultado, com a beleza do templo. Mas nós que estamos vindo aqui constantemente, nos habituamos a isso daqui. Já não causa o mesmo impacto. As belezas desta terra são efêmeras, o anseio permanece. E o que isso significa, afinal de contas? C.S. Lewis, um grande pensador teológico inglês do século passado, ele responde a isso dizendo o seguinte: se encontro em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é a de que fui criado para um outro mundo. É essa a explicação mais provável. Eu não fui criado para esse mundo. Eu fui criado para um outro mundo. O que é triste na trajetória de muitos
é que o eco é confundido com o grito que o iniciou. É como que se nós estivéssemos num Grand Canyon, cheio de montanhas, Deus bradasse de um lado e nós só ficássemos ali procurando os ecos da voz de Deus, mas nunca encontrássemos a voz de Deus. Quando estamos de costas para a beleza fascinante de Deus, fazemos sombra na terra e nós caímos naquele conto de Narciso, nós nos apaixonamos pela sombra, mas a sombra não satisfaz verdadeiramente. É apenas uma projeção da glória de Deus. Por isso que o salmista diz aqui no verso 4, uma coisa eu peço ao Senhor e eu a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor. Esse é o desejo do salmista, porque ele sabia que esse mundo é um reflexo da glória de Deus. Meus irmãos, nada feio é chamado de glorioso na Bíblia. Existe grande pecado, como diz Gênesis 29, mas o pecado nunca é glorioso. O maligno possui um certo poder neste mundo, mas o maligno não possui a glória deste mundo. A razão para isso é que pecado e maldade não são bonitos. Não há beleza nisso. Mas a glória inclui beleza. Glória inclui mais, nunca menos. Glória sempre soma, sempre é mais, nunca é menos. Nada feio é glorioso. E o Salmo 27 vai demonstrar que o coração de Davi está cheio de temores por causa dos grandes desafios pelos quais ele vinha passando, o que nós normalmente descrevemos como as feiuras desta vida. A vida como se apresenta, a vida como ela é, a bigorna da realidade, não é bonita. Não é bonita. E Davi se via cercado por essas adversidades. Mas ao elevar os seus olhos para o Senhor, ele encontrou a forma de ter um coração não temente a más notícias e tribulações. Assim ele permaneceu confiante ao contemplar a beleza do seu Deus. E daí eu quero pensar brevemente sobre a beleza de Deus à luz da criação. Nós sabemos que Deus criou o mundo originalmente com beleza. O Salmo 19, verso 1, que nós presbiterianos conhecemos muito bem, diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quando Deus criou, houve glória, beleza, luz. E nós sabemos que essa criação ficou comprometida com a queda. A criação geme pela volta do Filho de Deus, pela remissão dos filhos de Deus. Nós vemos também que algo muito ruim aconteceu com essa criação, a queda e pecado. A pior coisa que aconteceu na queda foi o eclipse da beleza de Deus. É isso que foi de pior na queda. Foi o eclipse da beleza de Deus no coração dos pecadores. A palavra do Senhor nos diz em Isaías 59:2, 59:1 diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas no verso 2 ele diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. O rosto é a ideia da beleza, da glória do Senhor. Na raiz do pecado está também a cegueira para a beleza de Deus. A visão se torna turva. Eu acho belo que no meio cristão nós temos alguns adágios populares ou alguns adágios evangélicos, e quando alguns irmãos dão testemunho da sua conversão, eles dizem, e com absoluta clareza, convicção e verdade:
Foi como que se as escamas dos meus olhos caíssem e eu pudesse ver. E eu pudesse enxergar a beleza do Senhor, a salvação do Senhor. O pecado produz isso. O pecado prejudica a nossa visão. Eu era míope, não tinha uma miopia muito acentuada, mas era um pouco míope, eu precisava usar óculos sempre. E eu me lembro, quando fui submetido à cirurgia, morrendo de medo, com muito medo. E é um procedimento complicado, e você fica literalmente nas mãos de um médico. Eu digo que é um médico, porque ele fez uma cirurgia mesmo assim impressionante. Eu me recordo que quando foi finalizada a cirurgia, eu fiquei ali com os olhos ardendo por conta do cessamento da anestesia. Cheguei em casa, eu não conseguia abrir os olhos. E ele disse o seguinte: não esfregue os olhos nos próximos 15 dias, porque senão você vai ficar cego. E aquela ardência nos olhos. Eu me lembro que quando eu cheguei em casa, que eu consegui pegar o colírio e aplicar no olho, isso por volta de umas 6:30 da tarde, já era de noite. E quando eu abri os olhos, eu pude ver de longe o que eu não via há muitos anos. Não existe lente de correção igual aos nossos olhos. Não existe. As cores vívidas, tudo com clareza, à distância, sem precisar usar óculos. Poderia andar na chuva tranquilamente agora. Note que é como que se as escamas dos olhos caem e nós podemos ver com clareza a beleza do Senhor. Nós temos também a encarnação. O Filho de Deus se tornou homem também para tornar a beleza de Deus visível, como nunca antes, como nunca se viu. João capítulo 1, verso 14 diz que o Verbo se fez carne e nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. E nós sabemos que pela ação trinitária, pela ação de Deus Pai, pela ação de Deus Filho, pela ação do Espírito Santo, nós podemos ver a beleza do nosso Deus. Quando o Espírito Santo ilumina as Escrituras, nós vemos a glória de Deus na face de Cristo. É o que diz 2 Coríntios 4:6. Meus irmãos, caminhando para as considerações finais, os servos da Bíblia e da história se alegravam em contemplar a beleza do Senhor. Eu penso que um dos maiores privilegiados foi o nosso irmão corajoso, diácono Estevão, quando foi ser apedrejado por pregar o Evangelho. Ele estava ali, prostrado, ia ser executado, e ele viu os céus abertos. Ele viu a beleza do Senhor. Ele viu a glória do Senhor. Nada mais importava. Os servos da Bíblia se alegravam em contemplar a beleza do Senhor. Eles reputavam os ajuntamentos como momentos únicos e prazerosos na presença de Deus. Afinal de contas, esse foi o principal propósito para o qual nós fomos criados por Deus e feitos conforme a sua imagem e a sua semelhança. Nós fomos feitos para contemplar a beleza do Senhor, para glorificar o nome do Senhor. E aqui eu quero fazer algumas indagações. O que causa ardor em seu coração? O que lhe tira o fôlego? O que procura para conseguir a tão sonhada satisfação, contentamento e paz? O que você lamenta não ter? O que te faz sonhar acordado? Qual a mola propulsora das suas motivações? Saiba que a resposta a essas perguntas vai revelar muito se nós temos buscado contemplar a beleza do Senhor. Se Deus não reina em nossos anseios, algo ou alguém vai tomar esse espaço. E se esse ídolo entrar no nosso coração, as belezas efêmeras deste mundo,
as seguranças deste mundo, vai preencher o nosso coração, mas não apenas isso. Os ídolos vão nos controlar e nos manipular. Eles vão controlar as nossas palavras, as nossas escolhas e as nossas ações. Se Deus não reina plenamente em nossas vidas, nós dizemos a nós mesmos: a vida somente tem significado e eu tenho valor se eu tiver. Se eu tiver poder, se eu tiver conforto, se eu tiver independência, se eu tiver realização, prosperidade, saúde, aprovação dos outros. Se eu não tiver essas coisas, a vida não presta. Estas dádivas não são ruins em si. O problema é quando essas dádivas orientam e controlam as nossas vidas. E a minha oração essa noite, meus irmãos, é que a contemplação da beleza de Deus dê significado, fortaleça o nosso coração para não termos medo de más notícias, para ultrapassarmos as feiuras deste mundo. A vida nem sempre vai se apresentar tão bela. Às vezes nós olhamos os corais e pensamos: essas pessoas levantam cantando, dormem cantando, comem cantando. Mas nós sabemos que a vida não é assim. Há momentos de lamentos. Há momentos de se deparar com a feiura da realidade. E o que nós precisamos fazer? Contemplar a beleza do nosso Deus. Então que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações.